militantes missionários vão avante. Sou teu Deus, sou teu amigo, militantes missionários vão avante. Sou teu Deus, falo contigo, militantes missionários vão avante, a serviço do reino. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos já estão de pé, eu convido que abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 6. Enquanto os irmãos procuram, quero eu nessa noite tributar toda a honra e toda a glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo nesta noite. Quero nesta noite também louvar a Deus pela minha muito digníssima esposa, pastora Lília Massal, que incansavelmente, dioturnamente, ela tem orado pelo meu ministério, apresentado a nossa família diante de Deus. Não foi possível dela estar hoje presente nessa oportunidade, mas eu louvo a Deus porque ela está intercedendo por nós ali na cidade de Abel Figueiredo, no campo Cadeabefe, campo das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Abel Figueiredo, onde nós somos os pastores presidente ali daquela nação. Louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que ali estão nesse momento, em um extraordinário culto de adoração ao nome do Senhor. Quero também neste momento louvar a Deus pela vida do meu presidente, pastor Dr. Ibanez Taveira da Silva. Se eu fosse escolher um personagem bíblico para titulá-lo, eu escolheria Paulo, que foi um grande líder cheio do Espírito Santo do Senhor. Louva a Deus pela sua digníssima esposa, pastora Silvana Pedrosa, que a minha esposa o admira muito pela qualidade da mulher virtuosa que é Vossa Excelência. Que Deus possa continuar lhe abençoando. Louva a Deus pela vida do reverendo pastor Adão Santo, pela confiabilidade de nesta noite nos confiar a oportunidade de poder externar aqui a nossa alegria com algumas palavras diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvar a Deus pela vida de todos os amigos. Não vou citar nomes para não perder muito tempo, mas louva a Deus pela vida de todos que estão aqui à minha retaguarda, intercedendo por este grande evento. Quero nessa noite louvar a Deus pela vida de um amigo que também não pôde estar aqui, meu amigo particular, pastor Gearton Machado Teixeira, que é presidente executivo do CIMADECANC e também presidente da nossa secretária executivo da nossa CONEMAD PA. Glória a Deus. Todos que encontraram Atos capítulo 3, versículo de número 6, pode dizer amém? Leiamos então a palavra do Senhor, que diz assim: e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Podeis assentar, meus queridos irmãos, adorando, exaltando, magnificando o nome excelso e soberano de Jesus Cristo, o Nazareno. Meus queridos e amados irmãos, o texto ora lido nesta noite vai nos trazer a história de um grande milagre acontecido pela pessoa bendita de Pedro. A Bíblia Sagrada vai dizer que Pedro, quando ele diz essas palavras, ele é convicto, real presença do Espírito Santo na sua vida, e faz com que ele acredita na possibilidade daquele coxo se levantar. A Bíblia Sagrada nos diz que este homem, por nome Pedro, foi escolhido pelo mestre
para ser o seu discípulo. Diz-nos a Bíblia Sagrada que este homem foi escolhido para uma grande e maravilhosa obra de Jesus Cristo. A Bíblia diz que uma certa feita estava Pedro em um barco juntamente com alguns discípulos, estavam navegando, querendo atravessar ao outro lado. Está registrado no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14 em diante. Você vai notar a história deste homem por nome Pedro, que estava navegando, tentando atravessar o mar com os amigos, discípulos, que Jesus os ordenara atravessar aquele mar. Diz-nos a Bíblia Sagrada que Jesus vai ao encontro dos discípulos, caminhando por sobre as águas. Em um determinado ponto e local, o barco não conseguia, pastor Danilo, ir mais adiante, porque o vento era contrário. A Bíblia nos diz que o barco não consegue mais ir adiante, porque o vento o trazia para trás. E a Bíblia Sagrada, meus queridos e amados irmãos, vai nos dizer que Jesus se aproxima do barco. Tendo então uma visibilidade, os discípulos olham para aquela imagem se aproximando do barco, e eles começam a sentir medo, achando que fosse um fantasma. Porém o nosso Jesus diz: não sou eu, seu mestre. Pedro então diz: Senhor, se verdadeiramente é o Senhor, ordena aí ao teu encontro. Jesus então o convida Pedro. Pedro desce daquele barco e Pedro começa a caminhar por cima das águas. A Bíblia diz que Pedro começa a caminhar. Pedro então chega a um determinado ponto da sua caminhada, que ele começa a sentir medo. Ele começa a sentir medo por causa do vento que era tremendo. E a Bíblia diz que ele começa a afundar. Estava então Pedro afundando, quando Jesus olha aquela situação, consegue enxergar e ouvir uma voz saindo da boca de Pedro dizendo: Senhor, socorre-me ou salva-me. A Bíblia Sagrada diz que Jesus se aproxima de Pedro, estende as mãos, pega na mão de Pedro e coloca Pedro de pé, e ambos voltam para o barco. Pedro, nesse cenário, a Bíblia nos diz que ele está aprendendo algo muito importante para o seu ministério. O que é que Pedro está aprendendo? Se nós olharmos ao título ou ao tema desse grande congresso: militantes, ajudai os necessitados. Quando estava eu meditando ou procurando, pedindo a Deus uma palavra, Deus coloca em meu coração palco e cenário onde ocorreu essa situação na vida de Pedro. A Bíblia está ensinando, ou melhor dizendo, Jesus está ensinando a Pedro que na sua trajetória Pedro teria que estender as mãos como o mestre estendera para ele. E a Bíblia Sagrada diz que muitos milagres aconteceriam no ministério de Pedro. A Bíblia Sagrada, meus queridos irmãos, está dizendo que este evento acontecido na vida de Pedro, Pedro aprendeu algo muito importante. Quero eu nesta noite abrir um parêntese para citar lá no livro de Ezequiel, no capítulo de número 37, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que o profeta Ezequiel foi conduzido em espírito a um deserto que estava cheio de ossos secos. Mais da frente, a Bíblia Sagrada vai dizer que todos os ossos secos representavam, simbolizavam Israel que estava mortos. A Bíblia Sagrada diz que o profeta Ezequiel recebe uma ordenança de Deus para profetizar no meio do vale de osso seco. Quando eu olho ao texto, eu consigo entender e compreender que a Bíblia Sagrada vai nos dizer, pastor Eliezer, que não foi Deus, não levou o vale de osso seco até Ezequiel. Deus leva Ezequiel até o vale de osso seco, porque Deus está mostrando uma grande obra para Ezequiel. Quando a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus estendeu as mãos para segurar a mão de Pedro, é porque existem muitas pessoas que estão necessitadas, esperando de uma mão amiga. Muitas pessoas estão passando problemas, esperando de uma mão amiga. Eu quero e vou profetizar nesta noite: Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que verdadeiramente carrega a bandeira do Evangelho, a bandeira de Cristo, o amor de Cristo. Estende a mão, levanta o necessitado. Ramando sui calabiandagacé.
A Bíblia diz que Deus não leva o vale de osso seco até Ezequiel. Deus leva Ezequiel até o vale de osso seco. Lá no meio do vale estava Ezequiel. Ao seu redor tinha osso seco, e Ezequiel estava no meio. Ei, lá no meio do vale, ou você é profeta, ou você é osso seco. Lá no meio do vale, ou você é profeta, ou você é osso seco. Quem é profeta de Deus aqui? Quem é profeta? Quem é? Quem é? Quem é profeta? Quem é? Fecha o parênteses. Abro o parênteses novamente para citar a história de Tiago, que escreve no capítulo 2, versículo 22, dizendo que a fé foi aperfeiçoada pelas obras, quando ele se referia ao patriarca Abraão. O que eu estou querendo dizer nesta noite, que esta obra realizada dos militantes missionários, toda a oportunidade que você participa, Deus está engrandecendo, alimentando a tua fé, a tua fé, a tua fé. Você não vai sair daqui nesta noite da mesma maneira que você entrou. Deus vai edificar, 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 edificar. Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Fecha o parêntese. Voltando ao texto, você vai entender que estava agora Pedro diante de uma situação. Diz-nos a Bíblia Sagrada que, entrando ao templo, Pedro e João, quando ele se depara com um coxo, desde o ventre da sua mãe paralítico, coxo, melhor dizendo, pede ali algumas moedas. Eu imagino aquela situação passando um filme, uma reflexão na mente ou no pensamento de Pedro. E agora Pedro olha para aquela situação e diz: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, ei, o que é que Pedro está dizendo? Ele tem, o que é que ele tem? O conhecimento, porque ele aprendeu, ele andou com o mestre, ele aprendeu. Eu tenho, tudo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. O coxo andou? Não. O coxo não andou. Que é isso, pastor? Ele cita, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Eu imagino aqui, cria uma conjectura que passa algo na sua cabeça. Ele diz: ainda falta fazer alguma coisa ainda, pastor Danilo. Ele lembra daquilo que, quando ele estava morrendo, se afundando, Jesus ouve o pedido de socorro dele, e Jesus vai lá e estende a mão. Ele vai dizer: agora eu tenho que fazer como o meu mestre me ensinou. A Bíblia diz que ele estende a mão, segura na mão daquele coxo, coloca de pé. O que está faltando ainda, talvez é você estender a mão, estender a mão, estender a mão, estender a mão, estender a mão. Não, eu vou dizer, estender a mão, estender a mão, estender a mão, porque quando você estender a mão, o milagre vai, o milagre. Quem pode? Os militantes estão estendendo as mãos. Vai acontecer. Vai acontecer. Milagre. Ramando Calabi andaga sébia, Ricaço medecandara, Racalabi andaga sébia. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Assembleia de Deus, Nação Madureira, tem
se levantado nesse Pará, nesse Brasil e nesse mundo. Sabe por quê? Porque nessa nação tem homens e mulheres, como pastora Silvana, como pastor Ibanez, que sempre estendeu a mão para levantar essa nação. Sempre estendeu a mão. Eu estou hoje aqui porque tive uma mão estendida para eu estar aqui hoje. Esse é o recado que eu vim trazer nessa noite. Louvo a Deus pela oportunidade. Militantes missionários vão avante. Sou teu Deus, sou teu amigo. Militantes missionários vão avante. Sou teu Deus, falo contigo. Militantes missionários vão avante. A serviço do Rei.